Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema de equações de duas equações e duas incógnitas. Nesse vídeo eu vou usar o método de substituição para resolver o problema. Em outros vídeos nós vamos ver outros métodos, beleza? Bora lá então. Vamos começar então, pessoal, com o seguinte situação-problema, ó. Cristina resolveu empilhar seus 48 livros de duas coleções, de matemática e de história. Seus livros de matemática possuem 8 centímetros de espessura cada um, enquanto os livros de história possuem 5 centímetros de espessura cada um. No fim da organização, Cristina viu que a pilha de livros tinha 321 centímetros de altura. Quantos livros de matemática Cristina possui? Bom, se você for tentar resolver esse problema, você vai perceber aqui que nós temos dois valores desconhecidos. Nós temos duas incógnitas. Primeiro, nós temos a quantidade de livros de matemática que nós não conhecemos, mas nós também temos a quantidade de livros de história que nós não conhecemos, ok? Bom, para nós nos organizarmos, sempre que você vai resolver um problema de sistemas, de equações, é muito importante, obviamente, que você dê uma letra para cada valor desconhecido, mas também é importante que você escreva o que significa essa letra. Então, por exemplo, eu vou usar a letra X, poderia usar qualquer outra, mas vou usar a X para a quantidade de livros de matemática. E vou usar a letra Y para a quantidade de livros de história. Isso daqui é importante porque depois nós vamos começar a fazer contas, contas, contas. Aí depois lá no final, beleza, achei o valor de x, achei o valor de y, mas o que significa x? O que significa y? Não sei, me perdi. Então, comece sempre descrevendo o que significa essas letras que você está colocando. Tudo bem? Então, ó, X, no meu caso aqui, X para matemática e Y para história. Beleza, poderia ser qualquer outra letra, ok? Agora vamos montar as equações. A primeira equação eu consigo do total de livros, não é? O problema nos disse aqui que Cristina resolveu empilhar seus 48 livros. Isso quer dizer que se eu somar os livros de matemática com os livros de história, o total tem que ser 48. Então, eu vou escrever x mais y é igual a 48. Perceba que eu não consigo resolver essa equação sozinha, não é? Essa equação aqui, x mais y igual a 48, tem infinitas soluções. Eu preciso de uma outra equação. E da onde que vem essa outra equação? A outra equação vai vir justamente dessa informação sobre a espessura de cada um dos livros. Você concorda comigo? Cada livro de matemática possui 8 centímetros de espessura. Então, se eu pegar todos os livros de matemática, a quantidade de livros de matemática, e multiplicar por 8, que é a espessura, e se eu pegar a quantidade de livros de história, que é o y, e multiplicar por 5, que é a espessura de cada livro, e somar, eu não vou ter a espessura da pilha inteira? Então, esse 321 corresponde à espessura. Então, perceba que quando eu pego e faço 8 vezes cada livro de matemática, eu tenho a espessura de todos os livros de matemática. E quando eu faço 5 vezes a quantidade de livros de história, eu tenho a espessura da pilha toda, que é igual a 321, como foi dito aqui. Então, agora eu tenho um sistema com duas incógnitas, dois valores desconhecidos, porém duas equações, e aí nós conseguimos resolver. Então, vamos pegar o nosso sistema aqui. Então, o primeiro método que nós vamos analisar aqui é o método da substituição. O que é esse método? Nós escolhemos uma das equações, isolamos uma das incógnitas e substituímos na segunda equação esse valor que nós vamos encontrar. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro passo, escolha uma equação e isole uma incógnita. Aqui, nesse caso, você pode escolher qualquer equação, tá bom, pessoal? Então,
só para nós não nos perdermos aí, eu vou chamar essa equação aqui de cima de 1 e a de baixo de 2. Eu vou escolher substituir na equação, isolar na equação 1, mas você poderia também escolher isolar na equação 2. O resultado ia ser o mesmo, tá bom? Mas como eu já tenho um x aqui, facinho de isolar, só passar o y para o outro lado, então é isso que eu vou fazer. Então, ó, o x é igual ao 48 menos y. Aqui era mais y, passei para o outro lado, menos y. Beleza, fiz o primeiro passo. Escolhi uma equação e isolei uma incógnita. Segundo passo, então, eu vou pegar esse valor que eu encontrei aqui, ó, de x, 48 menos y, e vou substituir na segunda equação. Então, nessa segunda equação, no lugar do x, eu vou colocar essa expressão, ó, 48 menos y. Então, fica assim, ó. Aqui em cima não era 8 vezes x? 8x é 8 vezes x. Então, aqui embaixo vai ficar 8 vezes... Qual que é o valor de x? Não é 48 menos y? Então, vai ficar 8 vezes 48 menos y. E não esqueça que você tem que copiar o resto, tá bom? Eu só substituí o valor de x, mas eu tenho que continuar a equação. Então, 8 vezes 48 menos y, mais 5y, que era o que já tinha aqui, é igual a 321. Então, segundo passo concluído. Terceiro passo, encontrar o valor da primeira incógnita. Então, perceba que agora eu estou com uma equação e uma incógnita só. E no caso aqui é o y. Então, eu consigo, né, uma equação do primeiro grau, eu consigo resolver e achar o valor de y. É isso que nós vamos fazer. Então, ó, não se esqueça que esse 8 está multiplicando o 48 e o menos y. Então, tem que fazer a distributiva, tá bom? Então, 8 vezes 48, 384. 8 vezes menos y, menos 8y. Cuidado com o sinal aqui, regrinha de sinal, tá bom? Mais 5y, igual a 321. Bom, vamos lá. Menos 8y com mais 5y vai dar menos 3y, não é? Menos 8 mais 5 dá menos 3. O 384 está aqui positivo, passei para o outro lado negativo. Estou fazendo a operação inversa, não se esqueça disso. Ele está somando, passei subtraindo, ok? Então, ficou aqui 321 menos 384. Vou multiplicar os dois lados por menos 1 e vou fazer essa continha aqui, beleza? Então, ó, o menos 1 vezes o menos 3y vai dar 3y positivo. 321 menos 384 dá menos 63, mas eu estou multiplicando por menos 1, então vai ficar mais 63. 3 vezes um número dá 63. Se você passar o 3 dividindo e dividir 63 por 3, você vai ver que o y, então, é 21. Então, terceiro passo completo, encontrei o valor da primeira incógnita. Mas e agora? E o valor da segunda incógnita? Então, agora no quarto passo, você encontra o valor da segunda incógnita voltando naquela equação que você tinha substituído. Olha aqui a minha equação 1, vou voltar nela. O x não é 48 menos y? Mas agora eu sei o valor de y, que é 21. Então, o meu x é 48 menos 21. E o meu x, então, é 27. Beleza. Achei o valor de x e o valor de y. Beleza, mas qual era a pergunta do problema? O que eu tenho que dar como resposta? O x ou o y? Lembra que eu falei para você lá no começo que era muito importante anotar o que significa cada letra? Justamente por isso. Então, ó, voltando lá, nós chamamos de quantidade de livros de matemática, o x, e quantidade de livros de história, o y. E nós achamos que x é 27 e y é 21. E o exercício, então, perguntou para nós quantos livros de matemática Cristina possui. Então, agora a gente já consegue responder. Cristina possui, então, 27 livros de matemática. Bom, pessoal, eu quero agora resolver com vocês só um sistema, sem ter uma equação, um problema aí envolvido, tá bom? Eu vou resolver esse sistema um pouquinho mais rápido, só para você fixar o método, tá bom? E quero dar uma ênfase na resposta quando você está resolvendo apenas um sistema sem um problema. Então, aqui é só um exercício de sistema, não tem um problema envolvido, tá bom? Então, vamos lá, resolva esse sistema de equações.
Então, nós estamos aqui usando o método da substituição. Primeiro passo, escolher uma das equações. Então, vou escolher aqui a primeira, vou colocar o menos 2x para o outro lado, então ficou y igual a 2x mais 1. Então, nesse caso, resolvi isolar a letra y. Lá no outro exemplo, eu tinha isolado a letra x. Posso escolher qualquer uma para isolar, tá bom? Aquela que me convém. Pego a segunda e, aqui no caso, no lugar de y, eu vou colocar 2x mais 1. Então, ó, 3x eu copiei, e aqui estava mais y, agora não vai ser mais y, vai ser mais 2x mais 1, tá bom? Então, fiquei aqui com uma equação só com x, vou resolver essa equação. 3x mais 2x, 5x. Esse 1 eu vou passar para o outro lado, 4 menos 1. Então, 5x igual a 3. O 5 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 3 quintos. Beleza. Agora eu volto, então, naquela equação que eu tinha isolado. E como eu conheço o valor de x, vou colocar aqui no lugar do valor de x, o valor que eu encontrei. Então, antes era 2 vezes x, agora y é igual a 2 vezes 3 quintos mais 1. 2 vezes 3 quintos, 2 vezes 3 dá 6, 6 quintos mais 1. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer o MMC, tá bom? Não pode esquecer, não. Se você esqueceu disso, eu vou deixar o link aí na descrição. Não pode esquecer de jeito nenhum, tá bom? Dá uma olhada nos vídeos aí. Então, aqui vai ficar y igual a 6 quintos mais 5 quintos. E aí, agora a gente soma essas frações. 6 mais 5, 11. E o denominador a gente mantém. Y é igual a 11 quintos. E aí, pessoal, eu preciso responder. Eu preciso escrever a solução. Quando você está resolvendo só um sistema, não é um problema, então você não vai escrever uma resposta, você vai dar uma solução. É muito importante que você escreva essa solução como um par ordenado, tá bom? Lembre-se lá do par ordenado. Se você não está lembrado, eu vou deixar o link aqui sobre o plano cartesiano. Por quê? Porque nós vamos fazer uma ligação dessa solução com o plano cartesiano depois. Então, ó, o par ordenado é sempre o x primeiro e o y depois. Então, solução de um sistema, esse sistema nesse caso, 3 quintos e 11 quintos. Bom, galerinha, esse é só o primeiro vídeo sobre os sistemas de duas equações e duas incógnitas, ok? Assista o outro, que é um outro método, que é o método da adição, muito utilizado, muito legal também. E depois a ligação que nós temos dos sistemas e o plano cartesiano, beleza? Bom, pessoal, espero ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aí que você vai estar me ajudando muito também. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários também que eu vou responder, ok? E nós nos vemos nos próximos, então. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.